O passado do Kaiser foi mostrado e é o passado mais pesado que tem em Blue Lock e que ninguém vai superar. Foi um passado de terror que o Kaiser passou na infância e como ele saiu disso para ser o imperador do Bastard mostra no final do capítulo. E aí galera, eu sou o Fabrício e vamos para mais uma análise de Blue Lock capítulo 260. Fica até o final comigo para ver o que o Kaiser passou para ele ter virado quem que ele é hoje. E você vai me ajudar muito com o seu like no vídeo, com sua inscrição, para me continuar trazendo conteúdo de Blue Lock para vocês aqui. Valeu, gente! Pais do Kaiser. Tanto a mãe quanto o pai do Kaiser eram artistas. O pai dele era um diretor de um teatro pequeno e a mãe dele era a atriz principal desse teatro. E depois de um caso que os dois tiveram, nasce o Kaiser, que foi um nascimento indesejável, porque logo depois que ele nasce, a mãe abandona o Kaiser. E o que dá pra entender é que ela sempre quis ser uma atriz famosa e ela acaba se transformando nessa atriz. Só que por outro lado, o pai do Kaiser se afundava depois de ter o coração partido. Ele começou a se afundar em bebida, deixando o próprio filho sem cuidado. Ele perde o talento e toda a riqueza que ele conseguiu até ali. E isso frustrou muito o pai dele, que se achava um lixo abandonado pela mulher que amava, um lixo sem talento. Só que toda a raiva que ele sentia, ele acabava descontando no próprio filho, que nunca foi chamado pelo próprio nome de Michael, que foi dado pela própria mãe para ele, fazendo a infância do Kaiser ser muito ruim. E esse negócio de não chamar o Kaiser pelo nome pode ter a ver da frustração do pai do Kaiser ser abandonado. Só que por outro lado, mesmo com o rancor da mãe do Kaiser, no meio da sala da casa deles tinha uma rosa dentro de um vidro, que ele falava que tinha sido a mãe do Kaiser que tinha dado para ele. Então é bem estranho uma pessoa que tem um rancor de outra pessoa ter alguma coisa dessa pessoa bem guardada. Pode ter a ver com ele ter ainda uma esperança que a mãe do Kaiser vai voltar um dia para ele, ou pode ser uma lembrança de um momento feliz na vida dele. Infância de Kaiser. Depois que a mãe dele abandona ele e ele foi criado pelo pai, a vida do Kaiser ficou literalmente um terror. Porque o pai dele ensina ele a roubar e toda vez que o pai falava para ele trabalhar, isso significava para ele roubar. Então, dia após dia, o Kaiser conseguia entrar nas lojas ou mercado para roubar comida, coisas básicas assim. E não era porque ele queria, mas ele melhorou a habilidade de furto dele para poder escapar da fúria do próprio pai, que sempre descontava a frustração nele. Como um dia que o Kaiser esqueceu de pegar o leite, e ele apanhou muito. Enquanto ele apanhava, o próprio pai falava que ele próprio era um lixo inútil, que foi abandonado pela mulher que amava, um lixo sem talento, mas mesmo assim o filho dele era menos que isso, ele não valia nada. E essa era a forma que o Kaiser era tratado dia após dia, quando ele fazia alguma coisa errada, ele não tinha escapatória. Só que a vida dele começa a mudar aqui quando ele encontra, entre aspas, o futebol. Kaiser e o futebol. À medida que o Kaiser estava crescendo, ele começa também a desenvolver um senso de identidade, mas sempre na cabeça dele dizendo que algum dia ele ia deixar aquele lugar. Só que por outro lado, ele começa a vender as coisas que ele roubava e ficando com o dinheiro para ele. E esse daqui foi considerado o primeiro ato de rebeldia dele. E enquanto o Kaiser andava por uma rua, tem uma loja na frente dele e o que ele queria fazer com aquele dinheiro que ele estava ganhando era simplesmente isso, comprar alguma coisa quando ele completar 12 anos. Porque para ele ia ser o início da sua vida, mas ele não queria comprar qualquer coisa, ele queria comprar alguma coisa que durasse, que desse o sentimento dele estar vivo. E foi aí que ele viu a bola na vitrine dessa loja e o sentimento de estar vivo dessa bola, que quando era lançada ela voava. E mais pra frente a gente vê o Kaiser com aquela bola na vitrine jogando, ou seja, ele compra a bola, que vira meio que o melhor amigo dele, porque a bola podia ser chutada e ela nunca revidava, ela não chorava quando ele batia nela. Então a bola foi o alívio do Kaiser, que passava por todo aquele negócio em casa. E essa é a representação muito louca, porque, presta atenção, o Kaiser via a bola como uma coisa que ele podia bater para descontar a frustração que ele tinha em casa. E por outro lado, o pai do Kaiser tinha o Kaiser para descontar toda a frustração na vida dele. Então, de um lado você tem a bola que mesmo chutada não faz nada, não chora e não reage, e do outro lado você tem o Kaiser que não chora e também não reage. Pode ser polêmica essa visão aqui, mas pelo que eu entendi, tudo que o Kaiser sofreu com o pai dele, a bola sofre na mão do Kaiser. Claro que um é uma pessoa e o outro é um objeto, mas o que deu para entender que o autor passou aqui é que, como o Kaiser, a bola também é um lixo inútil. Com essa relação do pai do Kaiser e também
com o Kaiser e a bola. O autor colocando aqui o Kaiser aprendendo a maneira que o pai tem para lidar com a frustração e ele pegando esse jeito, só que fazendo isso com a bola. E como a gente vê na Liga Neo Egoísta, o Kaiser tem uma rixa com o Izag e sempre tratando o Ness como nada. Pode ser a forma que o Kaiser aprendeu a tratar as pessoas, quando ele se sente vulnerável, da mesma forma que o pai dele tratava ele. Claro que isso daqui não é uma desculpa para ele tratar o Izag ou o Ness assim. Mas a gente vê o Kaiser em posição fetal, segurando o único amigo dele, que parecia com ele, a bola. E de uma coisa o Kaiser tinha certeza, ele queria sair dali. E tudo começa a mudar para o Kaiser quando ele conhece uma pessoa muito influente no futebol. Kaiser e o presidente da PIFA. Um dia a joalheria da cidade foi roubada e um dos caras envolvidos falou o nome do Kaiser, dizendo que ele era cúmplice. Só que ele era inocente, mas a polícia não sabia disso e foi bater na porta da casa do Kaiser. E quando o pai dele viu aquilo, ele não gostou nada daquilo e quebrou a garrafa na cabeça do Kaiser. Logo depois a polícia encontra um dinheiro do Kaiser guardado no cofre dele e aí o policial teve que segurar o pai do Kaiser porque ele estava muito bravo, dizendo que o Kaiser tinha escondido o dinheiro dele, que aquele dinheiro era dele. E enquanto o Kaiser estava saindo algemado, ele pensa que ele podia começar a juntar tudo de novo, recomeçar. E um dos policiais pega a bola dizendo que não precisava mais de evidências, só que ele tá segurando na bola do Kaiser na mão, onde o pai do Kaiser fica muito bravo pensando que tinha mais dinheiro dentro da bola, já que ele sempre estava junto dela. Então ele vai para rasgar a bola com a garrafa quebrada e do nada vem o Kaiser com sangue no olho, já metendo uma joelhada no véi. Os policiais mandam parar, a bola quica no chão e o Kaiser mete uma bica na cara do policial. O outro dá um tiro para tentar parar o Kaiser dá um mortal, já emendando um chute na cara de um e uma bolada na cara de outro, tipo, és Spider-Man, Kaiser. Essa daqui com certeza foi uma das cenas de batalha assim de Blue Lock mais movimentada até agora. E olha que é um mangá de futebol, mas beleza. De tudo que o Kaiser estava fazendo ali, nesse momento desperta a identidade dele, ou seja, o Kaiser que a gente conhece tem um início no ponto que o pai dele ia tirar a única esperança dele ser livre, a bola. E foi aí que se criou a identidade do Kaiser. E quando eu falo identidade, eu tô falando de comportamento que diferencia a pessoa, a individualidade. Porque até ali o Kaiser era um garoto passivo que não sabia o que queria da vida, não tinha nada pra fazer, só que aí ele passa por esse despertar de identidade e a única coisa naquela hora que ele queria fazer, que ele tinha um objetivo, era salvar a liberdade dele, ou seja, a bola. E ele fez isso com toda a raiva que a gente conhece do Kaiser. Então esse foi o ponto de partida de tudo isso. Só que depois de toda essa confusão a gente vê o Kaiser sendo preso, só que aparece um oficial da PIFA que veio visitar ele e o cara chama Ray Dark e faz uma proposta pro Kaiser, se ele queria jogar futebol, ele ia libertar ele dali. Só que é estranho porque não tem lógica pra mim um agente da PIFA ir até a cadeia pra ver uma pessoa que ele mal conhece. Por isso que eu fiz um vídeo fazendo uma teoria da possível relação do Kaiser com esse cara que é o mesmo cara que anos depois vai virar o presidente da PIFA. Então depois, se você quiser ver lá, essa teoria tem muita base. Mas o capítulo finaliza aqui. Detalhes. Galera, pra terminar, tem 3 detalhes aqui que 2 é importantes e um é mais uma ironia. Primeiro, a camisa do Kaiser quando ele era criança, tá escrito, traduzindo para o português, família feliz, que é uma ironia, porque a família dele tava longe de ser feliz. A segunda coisa é a parte que o Kaiser vê a bola porque ele queria um presente para ele mesmo se sentir livre, se sentir vivo. E a bola ela voa quando é lançada. E por que eu disse isso daqui? Porque se você perceber a comemoração do Kaiser quando ele marca um gol, é abrindo os braços como se fosse um pássaro, que simboliza a liberdade. Você tá livre para voar. Então, quando o Kaiser faz um gol, pode ser demonstrando que ele agora é livre, que ele, entre aspas, libertou o time dele com um gol. E o terceiro é sobre o Ray Dark, que chegou na cadeia onde o Kaiser tava, e se ele não tiver nenhuma ligação com o Kaiser, não tem nada a ver ele tá ali. Só que por outro lado, na teoria que eu fiz, se ele tiver alguma coisa a ver com o Kaiser, aí sim tem a ver ele tá ali. Então depois dá uma passada lá na nossa teoria que tá tudo explicado. Se você gostou da review e da análise e não quer perder mais vídeo de Blue Lock por aqui no canal, se inscreve para ser o primeiro a receber as notificações. E se você gostou do vídeo, deixa o like aí que ajuda demais o canal, gente. Valeu de coração, gente. É tudo isso mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!